A costureira humilde se casou com um fazendeiro pobre sem saber que ele escondia uma fortuna. Dalva Silva acordou naquela manhã de outubro com o coração apertado. Havia se casado há apenas 3 semanas com Josué Pereira, um fazendeiro do interior do sertão baiano que conhecera na feira de artesanato de Juazeiro. O casamento foi simples, apenas ela, ele e 2 vizinhos como testemunhas. Mas algo naquela manhã estava diferente. Ela se levantou da cama de casal que range a cada movimento e caminhou até a janela. O sol já queimava forte às 6 da manhã. Foi quando viu Josué. Ele estava atrás do galinheiro com uma pá na mão, cavando um buraco fundo na terra seca. As galinhas cacarejavam ao redor dele, mas o homem parecia concentrado demais para notar. Dalva vestiu o vestido vermelho que costurara para si mesma antes do casamento. Era a única peça de roupa que tinha, que não estava remendada ou desbotada. Calçou as sandálias gastas e saiu da casa pequena de taipa. O chão estava quente sob seus pés enquanto caminhava em direção ao marido. Josué, ela chamou quando estava perto o suficiente. Ele se virou tão rápido que quase derrubou a pá. Os olhos dele, normalmente calmos e gentis, estavam arregalados. Uma gota de suor escorreu pela testa dele. Dalva já acordou? O que você está fazendo? Ela perguntou, olhando para o buraco que já tinha quase 1 metro de profundidade. Josué desviou o olhar. Limpou as mãos sujas de terra na calça velha e engoliu seco. A cerca. Preciso consertar a cerca do galinheiro. Está frouxa. Dalva olhou para a cerca. Não parecia frouxa. Na verdade, parecia bastante firme. Mas ela não disse nada. Eram casados há pouco tempo. Talvez fosse melhor não questionar. Vou preparar o café, ela disse, voltando para dentro de casa. Mas enquanto colocava o pó no coador de pano, aquela cena não saía de sua cabeça. Por que Josué pareceu tão nervoso? Por que estava cavando um buraco tão fundo só para consertar uma cerca? Os dias que se seguiram foram tranquilos na superfície. Dalva passava as manhãs costurando para as vizinhas. Ela tinha talento com a agulha e linha, conseguia transformar retalhos em vestidos bonitos, consertar roupas velhas e fazê-las parecer novas. Era assim que ganhava algum dinheiro. Josué trabalhava a terra. Plantava feijão, milho e mandioca numa terra que insistia em ser seca e difícil. A vida era simples. Simples demais às vezes. A casa tinha 3 cômodos pequenos, o quarto, a sala que também era cozinha e um banheiro nos fundos. Não havia luxo. As paredes de taipa mantinham a casa fresca durante o dia, mas o telhado de telhas velhas deixava entrar o calor. Os móveis eram poucos. A cama, uma mesa com 2 cadeiras, um fogão a lenha e a máquina de costura antiga que Dalva trouxera de sua vida anterior. Antes de se casar com Josué, Dalva morava numa casa ainda menor na cidade de Juazeiro. Ela costurava para sobreviver desde os 16 anos, quando seu pai ficou doente e não pôde mais trabalhar. Sua mãe já havia partido anos antes, levada por uma febre que os médicos não souberam curar. Dalva cuidou do pai até seus últimos dias. Depois disso, ficou sozinha. Aos 38 anos, havia desistido da ideia de casar. Achava que seu tempo havia passado. Foi numa tarde de sábado, na feira de artesanato, que Josué apareceu. Ele tinha 42 anos, era alto, de pele queimada pelo sol, mãos calejadas de quem trabalha duro. Comprou um pano de prato bordado que Dalva tinha feito. Voltou na semana seguinte. E na outra. Sempre comprava alguma coisa. Sempre ficava conversando um pouco mais. Quando finalmente a convidou para conhecer o sítio dele, Dalva sentiu algo que não sentia há anos: esperança. O lugar era humilde, mas havia algo de paz ali. Josué era gentil, trabalhador, honesto. Não prometeu riquezas ou vida fácil. Prometeu companheirismo. E para Dalva, aquilo era mais do que suficiente. Mas agora, 3 semanas depois do casamento, aquela cena do buraco não saía de sua mente. Era uma quinta-feira quando Dalva estava costurando um vestido para Dona Mercês, a vizinha mais próxima que morava a 2 quilômetros dali. O tecido era um algodão floral desbotado, mas Dalva sabia como cortá-lo para esconder as partes mais gastas.
Estava concentrada no trabalho quando ouviu o barulho de um motor se aproximando. Ela levantou os olhos e viu uma caminhonete velha levantando poeira na estrada de terra. O veículo parou em frente à casa. Um homem desceu. Ele era parecido com Josué, mas mais baixo, mais cheio, com um bigode fino e um chapéu de couro na cabeça. "Josué!" o homem gritou. "Josué, sei que está aí." Josué saiu dos fundos da casa onde estava consertando um cano. Quando viu quem era, seu rosto mudou. A expressão que Dalva vira naquela manhã do buraco voltou. Nervosismo, tensão. "Newton," Josué disse baixo. "O que você quer aqui?" "Precisamos conversar." Newton respondeu entrando no terreiro sem esperar convite. "É sobre a fazenda, sobre o que o pai deixou." Dalva largou a costura e se aproximou da porta. Josué não tinha falado muito sobre a família. Ela sabia que os pais já tinham partido, mas não sabia que ele tinha um irmão. "Não há nada para conversar," Josué disse, cruzando os braços. "Ah, sim," Newton insistiu. "O pai deixou a fazenda para nós dois. Eu tenho direito à minha metade." "A fazenda é minha. O pai deixou tudo comigo." "Mentira." Newton bateu o pé no chão, levantando poeira. "Eu sei que você está escondendo os documentos, os papéis que provam que eu tenho direito." "Não tenho documento nenhum," Josué disse, mas Dalva notou algo. As mãos dele tremiam, apenas um pouco, mas tremiam. Newton percebeu também. Um sorriso torto apareceu em seu rosto. "Está mentindo, irmãozinho. Sempre foi péssimo em mentir." "Saia da minha propriedade," Josué disse, a voz mais firme agora. Newton olhou para Dalva pela primeira vez. Seus olhos percorreram ela da cabeça aos pés, de um jeito que a fez se sentir desconfortável. "Então essa é a esposa nova?" ele perguntou. "Sabe o que seu marido está escondendo, moça?" "Newton, eu estou avisando." Tudo bem, tudo bem." Newton levantou as mãos em falsa rendição. "Eu vou. Mas isso não acabou, Josué. Eu vou voltar, e vou trazer o que for preciso para provar meu direito." Ele voltou para a caminhonete e partiu, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Josué ficou parado no mesmo lugar, olhando para a estrada, mesmo depois que o barulho do motor sumiu ao longe. "Josué!" Dalva se aproximou tocando seu braço. "Quem era aquele homem, meu irmão? Você nunca falou dele." "Porque não há nada para falar." Josué suspirou fundo. Ele quer algo que não pode ter. Do que ele estava falando? Sobre documentos? "Dalva, por favor." Josué olhou para ela com olhos cansados. "Confia em mim. Não há nada para se preocupar." Mas havia. Dalva podia sentir. Havia algo que Josué não estava contando. E quanto mais ela pensava nisso, mais aquela sensação de inquietação crescia em seu peito. Naquela noite, enquanto Josué dormia, Dalva ficou acordada olhando para o teto. A lua entrava pela janela pequena, criando sombras na parede de taipa. Ela pensou no buraco que Josué cavou. Pensou nas mãos dele tremendo. Pensou em Newton e suas acusações. Ela tinha se casado conhecendo pouco sobre Josué. Tinha confiado no que via. Um homem bom, trabalhador, honesto. Mas e se houvesse mais? E se ele estivesse escondendo algo dela? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A semana seguinte foi estranha. Josué ficou mais quieto, mais distante. Dalva tentou conversar, mas ele sempre desviava o assunto. Ela voltou para sua rotina de costura, recebendo encomendas das mulheres da região. Cada real que ganhava era importante. A vida no sítio era difícil e o dinheiro sempre apertado. Foi numa tarde de sexta-feira que Dalva fez uma descoberta. Ela estava consertando um travesseiro velho para eles mesmos. O enchimento estava murcho e precisava ser trocado. Quando abriu a costura do forro e enfiou a mão para tirar as penas velhas, seus dedos tocaram algo duro e frio. Ela puxou. Era uma moeda. Não, eram várias moedas. Elas estavam enroladas num pano velho, escondidas no meio do enchimento do travesseiro. Dalva tirou todas e colocou sobre a mesa. Eram 8 moedas de aparência antiga,
com um brilho amarelado que ela nunca tinha visto antes. O coração dela disparou. O que eram aquelas moedas? Por que estavam escondidas ali? Ela olhou para a porta, certificando-se de que Josué ainda estava lá fora trabalhando na horta. Então, pegou uma das moedas e a examinou mais de perto. Tinha números e letras que ela não entendia direito. Pareciam antigas, muito antigas, e pesadas. Mais pesadas do que moedas normais. Quando ouviu os passos de Josué se aproximando, Dalva rapidamente guardou as moedas no bolso do vestido. Ela voltou a costurar o travesseiro como se nada tivesse acontecido. Mas suas mãos tremiam. Josué entrou, lavou as mãos na bacia e se sentou à mesa para jantar. Dalva serviu o feijão com farinha e um pedaço de carne seca que tinha cozinhado. Eles comeram em silêncio. Depois que ele terminou, ela finalmente reuniu coragem para falar. Josué, encontrei uma coisa hoje, ela disse, tirando as moedas do bolso e colocando sobre a mesa. O rosto dele ficou branco, completamente branco. Ele olhou para as moedas, depois para ela, depois para as moedas de novo. Onde você encontrou isso? Estavam escondidas dentro do travesseiro velho, Dalva disse, observando cada reação dele. O que são essas moedas, Josué? Ele pegou uma delas com cuidado, como se fosse algo frágil e precioso. São moedas do meu pai, ele disse baixo. Ele era colecionador. Gostava de guardar moedas antigas. Por que estavam escondidas? Por que... Josué suspirou. Porque ele sempre teve medo de que roubassem. Então escondia em lugares diferentes. Elas valem alguma coisa? Não, Josué disse rápido. Rápido demais. Não valem nada, são só moedas velhas. Ele achava bonito, só isso. Dalva não acreditou. Ela não sabia muito sobre moedas antigas, mas sabia reconhecer quando alguém estava mentindo. E Josué estava mentindo. Se não valem nada, por que estão tão bem escondidas? Ela perguntou. Dalva, por favor. Josué levantou da cadeira. Não é nada importante. Vou guardar essas moedas num lugar seguro e pronto. Ele pegou as moedas da mesa e saiu da cozinha. Dalva ficou ali sentada com uma sensação ruim no estômago. Algo estava errado, muito errado. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. E quando finalmente pegou no sono, acordou de madrugada com o som de vozes do lado de fora. Eram duas vozes. Uma de Josué, outra que ela não reconhecia. Dalva se levantou com cuidado para não fazer barulho. Foi até a janela e espionou. A lua estava cheia e iluminava bem o terreiro. Josué estava conversando com uma mulher idosa, curvada, com um xale preto sobre os ombros. Dalva abriu a janela, só uma fresta para poder ouvir. Você precisa ter cuidado, filho, a mulher estava dizendo. Newton não vai desistir. Eu sei, mãe. Mãe. Dalva sentiu o coração acelerar. A mãe de Josué estava viva? Ele tinha dito que ela tinha partido. Ele sabe? A mulher perguntou. Não sei. Talvez. Mas não vou deixar ele destruir tudo que o pai construiu. Sua esposa nova sabe de alguma coisa? Não, Josué disse. E é melhor assim. Ela não precisa se envolver nisso. E se ela descobrir? Ela não vai descobrir. A mulher suspirou e colocou a mão no rosto de Josué, num gesto maternal. Você precisa proteger o que é seu, filho. Seu irmão sempre foi ganancioso. Sempre quis o que não lhe pertence. Eu vou proteger, mãe, pode confiar. A mulher acenou com a cabeça e começou a se afastar. Dalva recuou da janela rapidamente e voltou para a cama. Deitou-se de lado, fingindo estar dormindo, quando ouviu Josué entrar no quarto minutos depois. Ele se deitou ao lado dela, mas Dalva podia sentir que ele também não conseguia dormir. Os dois ficaram ali lado a lado na cama estreita, cada um fingindo que o outro dormia, cada um com seus próprios pensamentos. De manhã cedo, Dalva acordou antes de Josué. Ela preparou o café e ficou esperando ele acordar. Quando ele finalmente se levantou e veio para a cozinha, ela estava sentada à mesa, com uma xícara de café entre as mãos. Josué, precisamos conversar, ela disse. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre as moedas, sobre seu irmão, sobre sua mãe. Minha mãe?
Ele pareceu confuso. Eu vi vocês conversando ontem à noite. Não tente negar. Josué puxou uma cadeira e se sentou. Ele parecia cansado, derrotado. Dalva, Você me disse que sua mãe tinha partido. Ela o interrompeu. Até porque mentiu. Porque é complicado, ele disse. Minha mãe está viva, sim, mas ela mora longe daqui. Vem me visitar às vezes, mas não quer que ninguém saiba. Por quê? Por causa de Newton. Eles não se falam há anos, desde que ele se foi. O que aconteceu entre eles? Josué passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos. Newton sempre foi diferente. Sempre quis mais do que tinha. Meu pai era um homem simples, trabalhador. Ele conseguiu comprar esse pedaço de terra depois de anos economizando. Era o sonho dele. Mas Newton não via valor nisso. Ele queria dinheiro fácil, vida boa. Entrou em negócios errados, perdeu tudo. Aí, veio pedir ajuda para o pai. E seu pai ajudou? Ajudou uma vez, 2 vezes, 3. Mas chegou um momento que não tinha mais como ajudar. Newton ficou furioso. Disse que o pai tinha favorecido a mim, que tinha me dado mais. Mas não era verdade. Eu trabalhei duro por tudo que tenho. Esta terra, esta casa, tudo foi com o suor do meu rosto. Dalva absorveu aquelas palavras. Ela entendia sobre trabalho duro. Toda a sua vida foi construída com isso. E as moedas? Ela perguntou. Josué hesitou. Meu pai realmente era colecionador. Ele gostava de moedas antigas. Passava horas olhando para elas, limpando, organizando. Disse que era um pedaço de história. Mas eu não sei se elas valem alguma coisa ou não. Nunca procurei saber. Por que não? Porque se valem, isso vai mudar tudo. Josué olhou para ela com olhos sérios. E eu não quero mudança. Eu gosto da minha vida como é, simples, honesta, trabalhadora. Dalva estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. Josué, você não precisa esconder as coisas de mim. Somos marido e mulher agora. Temos que confiar um no outro. Ele apertou a mão dela. Você tem razão. Me desculpe. É difícil. Passei tanto tempo guardando tudo sozinho que esqueci como é ter alguém do meu lado. Você não está mais sozinho, Dalva disse. Estou aqui. E vamos enfrentar o que vier juntos. Josué sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Mas aquela paz durou pouco. Na semana seguinte, um homem chegou ao sítio. Era um homem magro, de terno surrado e pasta de couro debaixo do braço. Ele se apresentou como vendedor de antiguidades e disse que estava passando pela região comprando objetos antigos. Ouvi dizer que o senhor tem algumas galinhas caipiras boas por aqui. O homem disse, olhando para o galinheiro. Estou disposto a pagar um bom preço por elas. Dalva estava sentada na soleira da porta, costurando. Ela estranhou. Quem pagaria um bom preço por galinhas caipiras? A região estava cheia delas. As galinhas não estão à venda, Josué disse, sua voz estranhamente tensa. Mas o senhor nem ouviu minha oferta. O homem insistiu. Posso pagar R$ 500 por lote. R$ 500? Dalva quase deixou a agulha cair. Aquilo era muito dinheiro. Com R$ 500, ela poderia comprar tecidos novos, reformar a casa, fazer tantas coisas. Eu disse que não estão à venda, Josué repetiu, mas agora havia algo de raiva em sua voz. E sugiro que o senhor vá embora da minha propriedade. Agora. O homem levantou as mãos em sinal de paz. Tudo bem, tudo bem. Não quis ofender. Se mudar de ideia, deixe o meu cartão aqui. Ele colocou um cartão amassado sobre uma pedra perto do portão e foi embora. Josué ficou olhando para a estrada muito tempo depois dele ter ido. Depois caminhou até o cartão, pegou e rasgou em pedaços pequenos. Dalva se levantou e foi até ele. Por que você recusou? Ela perguntou. R$ 500 é muito dinheiro. Aquele homem não estava interessado em galinhas, Josué disse. Como assim? Ele estava procurando outra coisa. O quê? Josué não respondeu. Ele entrou na casa e trancou a porta, deixando Dalva do lado de fora com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, Dalva não conseguia parar de pensar. Tudo estava conectado de alguma forma. O buraco que Josué cavou,
As moedas escondidas, Newton exigindo documentos, a mãe aparecendo de madrugada, o homem oferecendo dinheiro pelas galinhas. Mas como? Ela decidiu que precisava descobrir por si mesma. Nos dias seguintes, enquanto Josué trabalhava na roça, Dalva começou a procurar pela casa. Ela olhou em gavetas, embaixo da cama, dentro de potes. Não encontrou nada de especial, até que se lembrou do cobertor velho que estava guardado no baú. Era um cobertor que pertencia à família de Josué. Ele tinha dito quando ela perguntou. Era pesado, quente, feito de lã grossa. Ela o pegou para ver se precisava de algum conserto. Foi quando sentiu algo estranho. O cobertor tinha um volume em alguns lugares, como se houvesse algo costurado dentro dele. Dalva levou o cobertor para a mesa de costura e começou a desfazer as costuras com cuidado. E encontrou papéis. Não eram papéis comuns. Eram mapas. Mapas antigos, desenhados à mão com marcações e anotações. Ela os esticou sobre a mesa e tentou entender o que estava vendo. Havia o desenho da fazenda, mas não como era agora. Era um desenho de como tinha sido há muito tempo atrás. E havia marcações. X em vários lugares. Números. Palavras que ela não conseguia ler direito, porque a tinta estava desbotada. O que você está fazendo? Dalva se assustou. Virou-se e viu Josué parado na porta, o rosto vermelho de raiva. Eu estava só consertando o cobertor e você estava fuçando nas minhas coisas, ele gritou. Josué nunca tinha gritado com ela antes. Josué, eu só queria entender o que está acontecendo. Você não tem direito. Ele se aproximou e arrancou os mapas de suas mãos. Essas coisas não são suas. Sou sua esposa, Dalva gritou de volta. Tenho o direito de saber o que está acontecendo nesta casa. Você não sabe de nada. Josué dobrou os mapas com força. E é melhor assim, ele saiu da casa batendo a porta. Dalva ficou ali parada, tremendo. Não de medo, mas de raiva e frustração. Ela tinha deixado toda a sua vida para trás para casar com aquele homem. Tinha acreditado que ele era honesto, transparente, mas ele estava escondendo algo, algo grande, e ela ia descobrir o quê? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que se seguiram, a tensão entre Dalva e Josué era palpável. Eles mal conversavam. Ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde. Ela costurava em silêncio, mas sua mente estava sempre trabalhando, tentando montar o quebra-cabeça. Foi numa terça-feira que Newton voltou, mas desta vez ele não estava sozinho. Havia um homem com ele, um homem de terno escuro e pasta de couro. O homem tinha uma aparência séria, profissional. Josué! Newton gritou do portão. Venha aqui! Josué saiu da casa. Dalva ficou na porta observando. Este é o Dr. Almeida, Newton disse apontando para o homem ao seu lado. Ele é advogado. E tem algo interessante para te mostrar. O advogado abriu a pasta e tirou alguns papéis. Senhor Josué Pereira, meu cliente me procurou alegando que tem direito à metade desta propriedade. De acordo com documentos que conseguimos no cartório, seu pai, senhor Antônio Pereira, deixou em testamento que a fazenda deveria ser dividida igualmente entre seus 2 filhos. Isso é mentira, Josué disse, mas sua voz não estava firme. Não é mentira. O advogado mostrou os papéis. Está aqui, preto no branco. Testamento registrado e reconhecido. Seu irmão tem direito legal a 50% desta propriedade. Meu pai nunca faria isso, Josué insistiu. Fez sim, Newton disse com um sorriso vitorioso. E você sabe disso. Por isso está escondendo os documentos originais da fazenda, porque sabe que eu tenho razão. Eu não tenho documento nenhum escondido. Então não vai se importar se pedirmos uma ordem judicial para buscar, vai? O advogado perguntou calmamente. Josué ficou em silêncio. Dalva podia ver o pânico nos olhos dele. Não pensou que eu ia desistir, pensou. Newton se aproximou. Essa fazenda vale muito mais do que você imagina, e eu vou ter o que é meu por direito. Saia daqui, Josué disse baixo. Vamos sair, por enquanto, mas voltaremos com a ordem judicial. E aí você vai ter que me dar o que é meu.
Eles foram embora, deixando Josué parado no meio do terreiro. Dalva saiu da casa e foi até ele. Josué, o que está acontecendo? Ela perguntou. Esse testamento é real? Ele não respondeu. Simplesmente começou a caminhar em direção aos fundos da propriedade. Dalva o seguiu. Ele caminhou por um bom tempo, até chegar numa parte mais afastada, perto de uma cerca velha. Ali, ele parou e olhou para o chão. Meu pai fez um testamento, sim, ele disse finalmente. Mas não é o que Newton está mostrando. Como assim? Meu pai fez 2 testamentos. Um oficial registrado no cartório, dividindo tudo entre mim e Newton. Mas depois, quando viu o tipo de pessoa que Newton tinha se tornado, ele fez outro testamento. Um testamento particular, escrito de próprio punho, deixando tudo para mim, e me fez prometer algo. O quê? Josué se virou para olhar Dalva nos olhos. Me fez prometer que nunca dividiria o que está enterrado. O coração de Dalva disparou. O que está enterrado, Josué? A verdade sobre esta terra, ele disse. A verdade que pode destruir tudo se cair nas mãos erradas. Não estou entendendo. Josué suspirou fundo. Esta fazenda não é apenas um pedaço de terra seca onde plantamos feijão e milho. Meu avô descobriu algo aqui muitos anos atrás, algo valioso. Mas ele decidiu manter em segredo. Passou o segredo para meu pai e meu pai passou para mim. O que é, Josué? Dalva insistiu. O que está enterrado aqui? Nascentes, ele disse. Nascentes de água mineral, não são nascentes comuns. A água tem propriedades especiais. É rica em minerais raros. Um geólogo que passou por aqui décadas atrás disse que poderia valer milhões se fosse explorada comercialmente. Dalva sentiu as pernas fraquejarem. Milhões? Mas meu avô não quis isso, Josué continuou. Ele viu o que a ganância faz com as pessoas. Viu famílias sendo destruídas por dinheiro. Então decidiu manter o segredo. Viver uma vida simples, tranquila, protegendo a terra. Meu pai seguiu o mesmo caminho e me fez prometer que eu faria o mesmo. Por isso você está escondendo isso de Newton? Newton descobriu sobre as nascentes há alguns anos. Não sei como, mas descobriu. Desde então, vem tentando pôr as mãos nesta propriedade. Se ele conseguir metade, vai querer explorar tudo. Vai transformar isso aqui numa grande indústria. Vai destruir a terra, poluir, tirar toda a paz deste lugar. E tudo em nome do dinheiro. Dalva absorveu aquelas palavras. Agora, tudo fazia sentido. Os mapas, as moedas, que talvez fossem parte de um tesouro antigo ligado à propriedade, o nervosismo de Josué, tudo. E o que você vai fazer? Ela perguntou. Não sei, Josué admitiu. O testamento particular do meu pai não tem valor legal. Se Newton trouxer aquela ordem judicial, vou ter que dividir a propriedade. E aí tudo está perdido. Naquela noite, Dalva ficou acordada pensando. Ela tinha se casado com Josué, pensando que estava entrando numa vida simples e pobre. E estava. Mas havia uma complexidade ali que ela nunca imaginou. Havia uma responsabilidade enorme. E agora ela fazia parte disso. Ela pensou em sua vida antes de Josué. A vida de dificuldades, de trabalhar duro para conseguir o básico, de nunca ter certeza do amanhã. Agora descobria que tinha se casado com um homem que tecnicamente era dono de uma fortuna, mas que escolhia viver como pobre para proteger algo maior. Era nobre? Era estúpido? Ela não sabia, mas sabia que precisava tomar uma decisão. Ficar ao lado de Josué e aceitar a vida simples que ele escolheu, ou confrontá-lo sobre a possibilidade de usar aquela riqueza para melhorar suas vidas. De manhã, Dalva acordou com uma resolução. Ela precisava ver essas nascentes com seus próprios olhos. Precisava entender o que exatamente estavam protegendo. Josué, ela disse durante o café da manhã, quero que você me mostre as nascentes. Ele parou com a xícara no ar. Dalva, sou sua esposa. Isso me afeta também. Tenho o direito de saber exatamente o que estamos enfrentando. Josué pensou por um momento, então concordou com a cabeça. Eles caminharam juntos depois do café.
Josué a levou para uma parte da fazenda que Dalva nunca tinha ido. Era mais afastada, coberta por algumas árvores nativas que de alguma forma sobreviviam no clima seco. E lá, escondidas entre as pedras e a vegetação baixa, estavam as nascentes. Não eram grandes, apenas alguns pontos onde a água brotava do chão, formando pequenos córregos que logo desapareciam na terra seca. Mas a água era cristalina, límpida, e quando Dalva se abaixou e tocou, estava fria e tinha um gosto diferente. Um gosto puro, quase doce. São 3 nascentes principais, Josué explicou. Meu avô as descobriu quando estava cavando um poço. Mandou a água ser analisada por curiosidade. O geólogo disse que a composição mineral era única, que empresas pagariam fortunas pelos direitos de exploração. Por que seu avô não aceitou? Porque ele amava esta terra mais do que amava dinheiro. Josué disse simplesmente. E me ensinou a fazer o mesmo. Dalva ficou ali olhando para aquelas águas. Águas que poderiam transformar suas vidas. Águas que poderiam trazer conforto, segurança, todas as coisas que ela nunca teve. Mas também águas que poderiam trazer destruição, ganância, o fim da paz que Josué tanto valorizava. O que você acha? Josué perguntou baixo. Acha que estou errado em querer proteger isso? Dalva pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que você está sendo honesto com seus princípios, ela disse. Mas também acho que não podemos simplesmente ignorar o que Newton está fazendo. Se ele conseguir o que quer, você vai perder tudo de qualquer jeito. Então talvez seja a hora de parar de só proteger e começar a agir. Como? Ainda não sei, Dalva admitiu. Mas vamos descobrir, juntos. Nos dias seguintes, Dalva começou a pensar estrategicamente. Ela tinha vivido uma vida difícil, mas isso a tinha ensinado a ser criativa, a encontrar soluções onde outros viam apenas problemas. Foi numa tarde, enquanto costurava, que ela teve uma ideia. Dona Mercedes, a vizinha para quem estava fazendo o vestido, tinha vindo buscar a encomenda. Enquanto provava a roupa, ela comentou: Dalva, você tem um talento incrível. Já pensou em ensinar outras pessoas? Ensinar? Sim, muitas mulheres aqui na região gostariam de aprender a costurar bem como você. Poderia montar umas aulas, sabe? Formar uma espécie de cooperativa. Aquela palavra ficou ecoando na mente de Dalva. Cooperativa. E se fosse possível, usar as nascentes de uma forma que não fosse destrutiva? E se pudessem encontrar um meio termo entre proteger a terra e usar seus recursos? Ela compartilhou a ideia com Josué naquela noite. E se a gente não escondesse as nascentes, mas também não as vendesse para empresas? Ela propôs. E se criássemos uma cooperativa com as pessoas da região? Usássemos a água de forma sustentável, vendendo garrafas de água mineral artesanal, mantendo tudo pequeno, controlado, respeitoso com a terra? Josué olhou para ela surpreso. Isso seria possível? Não sei. Mas podemos tentar descobrir, Dalva disse. Assim você não estaria traindo a promessa que fez ao seu pai. Estaria protegendo a terra, mas também usando o que ela oferece para ajudar a comunidade. E Newton não poderia simplesmente vir e tomar tudo, porque haveria outras pessoas envolvidas, com direitos e interesses. Era uma ideia arriscada. Mas quanto mais pensavam sobre ela, mais fazia sentido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A primeira pessoa que eles procuraram foi a mãe de Josué. Dona Helena morava numa casa pequena na cidade vizinha, a cerca de 15 quilômetros dali. Ela era uma mulher de 68 anos, cabelos brancos presos num coque, olhos cansados, mas ainda afiados. Quando Josué apareceu na porta dela com Dalva, Dona Helena ficou surpresa. Filho, o que houve? Mãe, preciso conversar com a senhora. E quero que conheça minha esposa direito. Eles entraram na casa simples. Dona Helena serviu café e biscoitos caseiros. Dalva percebeu que a mulher a observava com atenção, avaliando. Então você é a moça que meu filho escolheu, Dona Helena disse.
Josué nunca trouxe ninguém para me conhecer antes. Senhora, Dalva começou, mas a mulher levantou a mão. Pode me chamar de Dona Helena. E me conte, como está sendo viver com esse teimoso? Dalva sorriu apesar da tensão. Tem sido interessante. Imagino, Dona Helena suspirou. Josué é igual ao pai. Teimoso, guarda tudo para si. Acha que pode carregar o mundo nas costas sozinho. Mãe, Josué interrompeu. Newton voltou e trouxe um advogado. O rosto de Dona Helena endureceu. Eu sabia que ele não ia desistir. Ele está alegando direitos sobre a fazenda. Mostrou um testamento. O testamento do cartório. Dona Helena acenou com a cabeça. Sim, eu sei dele. Seu pai o fez quando vocês dois ainda eram jovens, antes de Newton mostrar quem realmente era. A senhora sabe sobre o segundo testamento? Dalva perguntou. Dona Helena olhou para ela com atenção renovada. Então ele te contou? Sim, senhora. Sobre tudo. As nascentes, a promessa, tudo. E o que você acha disso, moça? Dona Helena perguntou. Acha que meu filho está certo em viver na pobreza quando poderia ser rico? Era uma pergunta direta, difícil. Dalva respirou fundo antes de responder. Acho que seu filho é um homem de princípios, e isso é raro. Mas também acho que é possível honrar a promessa que fez ao pai sem abrir mão de tudo. Por isso estamos aqui. Dalva então explicou a ideia da cooperativa. Dona Helena escutou em silêncio, os olhos indo de Dalva para Josué e de volta. Quando Dalva terminou, a mulher idosa ficou pensativa por um longo momento. Seu pai seria contra, ela disse finalmente. Mas seu pai também viveu em tempos diferentes. O mundo mudou. E talvez essa seja uma forma de proteger a terra e ainda assim usar o que ela oferece. Então a senhora acha que é uma boa ideia? Josué perguntou. Acho que é uma ideia que merece ser considerada, Dona Helena disse. Mas vocês precisam agir rápido. Se Newton conseguir aquela ordem judicial, vai ser mais difícil impedir que ele tome parte da fazenda. O que a senhora sugere? Primeiro, vocês precisam daquele segundo testamento. O testamento particular que seu pai fez. Mas a senhora disse que não tem valor legal. Não tem. Mas pode servir como prova da intenção do seu pai. E isso pode fazer diferença numa disputa judicial. Onde ele está? Josué hesitou. Enterrado, junto com outros documentos importantes. Meu pai os enterrou numa caixa de metal, junto com o mapa das nascentes e os relatórios do geólogo. Então vocês precisam desenterrar essa caixa, Dona Helena disse. Agora. Eles voltaram para a fazenda naquela mesma tarde. Josué pegou uma pá e levou Dalva até um ponto específico perto do galinheiro. Era exatamente onde Dalva o tinha visto cavando naquela primeira manhã após o casamento. Foi por isso que você estava cavando aquele dia? Ela perguntou. Estava procurando a caixa? Estava pensando em tirá-la daqui e esconder em outro lugar. Josué admitiu. Mas desisti. Achei que seria suspeito se alguém me visse. Ele começou a cavar. A terra estava dura, ressecada pelo sol. Levou quase 1 hora até a pá bater em algo metálico. Com cuidado, Josué tirou a terra ao redor e puxou uma caixa de metal enferrujada. Eles a levaram para dentro de casa. Josué abriu com uma chave que mantinha num cordão no pescoço. Dentro da caixa havia documentos amarelados, mapas detalhados e um envelope lacrado. Este é o testamento, Josué disse, segurando o envelope com cuidado. Dalva pegou os outros documentos. Havia relatórios de análises de água, laudos geológicos, até fotografias antigas das nascentes. Tudo estava ali meticulosamente guardado. Seu pai era um homem cuidadoso, ela comentou. Era. E preparado. Ele sabia que um dia isso poderia ser necessário. Mas enquanto examinavam os documentos, ouviram o som de um motor se aproximando. Josué correu para a janela. É Newton, ele disse a voz tensa. E ele não está sozinho. Dalva olhou pela janela. Havia 3 carros estacionando em frente à casa. Newton desceu do primeiro, o advogado do segundo. Do terceiro, desceram 2 homens que Dalva nunca tinha visto antes.
Quem são aqueles homens? Ela perguntou. Não sei, mas não gostei da cara deles. Newton bateu na porta com força. Josué, abra essa porta. Josué guardou os documentos rapidamente de volta na caixa e a escondeu debaixo da cama. Então foi até a porta e a abriu. O que você quer, Newton? Trouxe a ordem judicial, Newton disse, mostrando um papel. A justiça determinou que esta propriedade deve ser avaliada e dividida. Estes senhores são avaliadores. Vão fazer um levantamento de tudo o que há aqui. Você não pode entrar assim na minha casa. Posso sim. Newton sorriu. Está na ordem. Ou você me deixa entrar, ou chamo a polícia para fazer cumprir a ordem à força. Josué não tinha escolha. Ele abriu caminho e os homens entraram. Dalva ficou na sala, observando enquanto eles começavam a olhar ao redor, fazendo anotações, tirando fotos. Um dos avaliadores, um homem gordo de óculos grossos, pegou alguns objetos e os examinou. Não há muito de valor aqui, ele comentou com Newton. Móveis velhos, eletrodomésticos antigos. A casa em si não vale quase nada. Não é a casa que importa. Newton disse baixo, mas Dalva ouviu. É a terra. Os homens saíram e começaram a percorrer a propriedade. Josué os seguiu, claramente preocupado que encontrassem as nascentes. Dalva ficou na casa, seu coração batendo rápido. Ela olhou para a cama, onde a caixa estava escondida. Aqueles documentos eram a única defesa que tinham. Se Newton os encontrasse, poderia destruí-los. Ela precisava fazer algo. Rapidamente ela pegou a caixa de debaixo da cama e olhou ao redor procurando um esconderijo melhor, onde Newton nunca pensaria em procurar. Seus olhos caíram sobre sua máquina de costura. A máquina antiga tinha uma base de madeira com uma gaveta embaixo. Dalva abriu a gaveta, tirou suas linhas e agulhas e colocou os documentos no fundo. Então cobriu com os materiais de costura novamente. Não era perfeito, mas era melhor do que deixar debaixo da cama. Ela guardou a caixa vazia no baú e saiu para juntar-se aos outros no terreiro. Os avaliadores estavam fazendo medições da propriedade. Newton conversava com o advogado em voz baixa. Esta terra vale bem mais do que parece, Newton estava dizendo. Confie em mim. Mas os avaliadores disseram que o solo é pobre, inadequado para a agricultura comercial. Eles não sabem de tudo, Newton respondeu com um sorriso que fez Dalva sentir um frio na espinha. Quando os avaliadores finalmente foram embora, já era quase noite. Newton ficou para trás por um momento. Você sabe que não pode me impedir, não sabe? Ele disse para Josué. Esta propriedade vai ser dividida, e quando for, vou fazer o que deveria ter sido feito há anos, explorar o verdadeiro valor dela. Sobre meu corpo. Josué respondeu. Newton riu. Você sempre foi dramático, mas não se preocupe, irmãozinho. Vou deixar você ficar na sua metade pobre, enquanto eu fico com a metade que realmente vale alguma coisa. Depois que Newton foi embora, Josué desabou numa cadeira. Ele sabe, ele disse baixo. Ele sabe exatamente onde estão as nascentes. Como? Aqueles homens não eram avaliadores comuns. Um deles tinha um equipamento estranho. Estava medindo coisas. Acho que era um equipamento para detectar água subterrânea. Dalva sentiu o medo apertar seu estômago. Então, o que fazemos? Não sei, Josué admitiu passando as mãos pelo rosto. Não sei mais. Foi Dalva quem tomou a iniciativa então. Ela se levantou, puxou uma cadeira e sentou-se na frente de Josué, pegando suas mãos. Escute, ela disse firmemente. Não vamos desistir, temos os documentos do seu pai. Temos a ideia da cooperativa e vamos lutar por isso. Mas não podemos fazer sozinhos, precisamos de ajuda. Que tipo de ajuda? Da comunidade, das pessoas que vivem aqui ao redor. Se conseguirmos que elas vejam o valor em proteger esta terra, em criar algo sustentável aqui, elas vão nos apoiar. E juntos seremos mais fortes do que Newton e seu advogado. Josué olhou para ela com algo parecido com admiração. Como você ficou tão forte? Tive que ser, Dalva disse simplesmente. A vida me ensinou. Nos dias seguintes, Dalva e Josué começaram a trabalhar. Eles visitaram os vizinhos, conversaram com as famílias da região.
Dalva usou sua reputação como costureira, alguém que as pessoas conheciam e confiavam, para abrir portas. Ela apresentou a ideia da cooperativa para as mulheres, uma cooperativa de artesanato que poderia se expandir para incluir a produção de água mineral artesanal. Algo pequeno, sustentável, que beneficiaria todas as famílias envolvidas. Não seria apenas mais um trabalho, ela explicava. Seria nosso. Seria uma forma de controlar nosso próprio destino, em vez de depender de empresas grandes que vêm, exploram e vão embora. A resposta foi melhor do que esperavam. Muitas mulheres, cansadas de depender apenas da agricultura em terra pobre, viram a oportunidade. Elas começaram a se reunir na casa de Dalva e Josué, discutindo ideias, fazendo planos. Dona Mercedes foi uma das mais entusiasmadas. Sempre soube que você tinha algo especial, Dalva, ela disse. Nunca imaginei que seria uma visão de negócios. Mas nem tudo eram flores. Havia resistência também. Alguns homens da região, incluindo seu Raimundo, um fazendeiro mais velho e respeitado, eram céticos. Cooperativa? Ele bufou quando Josué o procurou. Isso é conversa de gente que não quer trabalhar de verdade. Cada homem deve cuidar do seu. É assim que sempre foi. Mas e se pudéssemos fazer mais juntos do que separados? Josué argumentou. Tolice, seu Raimundo dispensou. E outra coisa, Josué, seu irmão passou aqui outro dia. Disse que quando tiver metade da fazenda, vai trazer investidores de verdade. Disse que vai gerar empregos, trazer progresso. Ele vai destruir tudo, Josué disse. Progresso tem seu preço. Seu Raimundo deu de ombros. Aquela conversa preocupou Josué. Se pessoas influentes como seu Raimundo estavam do lado de Newton, a batalha seria muito mais difícil. Mas então algo inesperado aconteceu. Um homem chegou à fazenda numa tarde de quinta-feira. Era um homem idoso, de bengala, roupas simples, mas limpas, um chapéu de palha protegendo o rosto do sol. Boa tarde, ele cumprimentou. Estou procurando Josué Pereira. Sou eu. Josué se aproximou. Meu nome é Ernesto, Ernesto Silva. Trabalhei para seu avô muitos anos atrás. Josué arregalou os olhos. Seu Ernesto? Meu pai falava do Senhor. Disse que o Senhor o ajudou a construir a casa, a plantar as primeiras roças. Sim, o homem idoso sorriu. Passei muitos anos nesta fazenda. Conheci seu avô muito bem. E vim porque ouvi falar que Newton está tentando tomar parte desta propriedade. Está sim, Josué confirmou. E não sei como impedir. Eu talvez possa ajudar, seu Ernesto disse. Sei de coisas que seu irmão não gostaria que fossem reveladas. Dalva, que estava ouvindo da porta, se aproximou. Que tipo de coisas? Seu Ernesto olhou ao redor, como se verificando se não havia ninguém mais por perto. Newton não está sendo honesto sobre suas intenções, ele disse baixo. Ele já tem compradores esperando. Grandes empresas de água mineral. Ele prometeu vender os direitos de exploração assim que conseguir metade da propriedade. Está tudo acertado. Ele vai receber uma fortuna e a terra vai ser devastada. Como o senhor sabe disso? Josué perguntou. Porque Newton me procurou há alguns meses. Tentou me subornar para testemunhar a favor dele, dizendo que seu pai tinha prometido a propriedade para ele. Ofereceu dinheiro. Quando recusei, ele me ameaçou, disse para eu não me meter. O senhor tem provas disso? Tenho. Seu Ernesto tirou um pequeno gravador do bolso. Gravei nossa conversa. E tenho os nomes das empresas que ele está negociando. Isso pode ser útil? Dalva sentiu a esperança brotar em seu peito pela primeira vez em semanas. Pode sim, ela disse. Muito útil. Com as informações de seu Ernesto, eles agora tinham uma arma contra Newton. Mas precisavam usá-la com cuidado. Se revelassem tudo muito cedo, Newton poderia se esquivar. Eles precisavam do momento certo. Enquanto isso, a cooperativa estava tomando forma. 10 mulheres já tinham se comprometido a participar. Elas começaram a produzir peças de artesanato, bordados, crochês, roupas feitas à mão. Dalva organizou tudo, criando um sistema onde cada uma contribuía com suas habilidades. Quando tivermos capital suficiente, ela explicou numa reunião, vamos expandir para a água mineral. Mas primeiro, precisamos mostrar que podemos funcionar como grupo, como comunidade. As mulheres concordaram e trabalharam duro.
Em 2 semanas, tinham peças suficientes para montar uma barraquinha na feira da cidade vizinha. Dalva foi junto, ajudando a vender, explicando o conceito da cooperativa. Para sua surpresa, a resposta foi excelente. As pessoas gostavam da ideia de produtos feitos localmente, por famílias conhecidas. No final do dia, tinham vendido quase tudo e voltaram com um dinheiro que, embora não fosse muito, era um começo. Conseguimos! Dona Mercedes estava radiante. Isso pode realmente funcionar. Mas a alegria durou pouco. Na segunda-feira seguinte, Newton apareceu novamente. E desta vez ele estava furioso. "O que você pensa que está fazendo?" Ele gritou com Josué. "Do que está falando? Dessa tal cooperativa? Você está envolvendo as pessoas da região numa fantasia sua." "Não é fantasia," Josué respondeu calmamente. "É um projeto real, sustentável. É uma forma de você tentar manter controle sobre uma propriedade que não é só sua." Newton apontou o dedo. "Mas não vai funcionar. A divisão vai acontecer de qualquer jeito. E quando acontecer, você vai ver o que é desenvolvimento de verdade." "Desenvolvimento que vai destruir tudo," Dalva interveio. "Quem pediu sua opinião?" Newton se virou para ela. "Você é só uma costureira que meu irmão pegou na rua. Não sabe nada sobre negócios, sobre oportunidades." "Sei sobre pessoas," Dalva respondeu, mantendo a voz firme apesar da raiva que sentia. "E sei reconhecer ganância quando vejo." Newton deu um passo ameaçador em direção a ela, mas Josué se colocou entre os dois. "Saia daqui," ele disse. "Agora." "Com prazer," Newton recuou. "Mas lembre-se, a audiência para a divisão da propriedade é daqui a 2 semanas. E quando o juiz der o veredito, não haverá cooperativa, não haverá fantasia sustentável. Haverá apenas a realidade. Metade da fazenda será minha, e eu vou fazer o que quiser com ela." Depois que Newton foi embora, Josué se virou para Dalva. 2 semanas, ele disse. "Temos apenas 2 semanas para preparar nossa defesa. Então é melhor começarmos agora." Dalva respondeu. Eles procuraram um advogado na cidade. Não tinham muito dinheiro, mas conseguiram encontrar um jovem recém-formado que aceitou o caso. Seu nome era Dr. Felipe, e embora não tivesse muita experiência, tinha entusiasmo e vontade de ajudar. "O testamento particular não tem valor legal," ele confirmou depois de examinar os documentos. "Mas pode servir como prova da intenção do testador. Se conseguirmos mostrar que seu pai fez esse segundo testamento porque tinha razões válidas, o juiz pode levar em consideração." "E as gravações de seu Ernesto?" Dalva perguntou. "Podem ser úteis para mostrar que Newton não está agindo de boa fé. Mas precisamos de mais. Precisamos mostrar que dividir a propriedade seria prejudicial não apenas para Josué, mas para toda a comunidade." "A cooperativa," Dalva disse. "Se mostrarmos que já existe um projeto comunitário em andamento que depende da integridade da propriedade, isso pode ajudar," Dr. Felipe concordou. "Mas precisamos de documentação. Preciso que vocês formalizem essa cooperativa o mais rápido possível. Registrem, criem estatutos, mostrem que é real." Aquela noite foi longa. Dalva e Josué, com a ajuda das mulheres da cooperativa, trabalharam na documentação. Eles criaram estatutos, elegeram uma diretoria, registraram tudo nos órgãos competentes, pagaram as taxas com o dinheiro que tinham ganho na feira. 2 dias depois, a Cooperativa de Artesanato e Desenvolvimento Sustentável do Vale Seco era oficialmente reconhecida. "Agora temos algo concreto," Dr. Felipe disse quando viu os papéis. "Isso nos dá uma base para argumentar. Mas ainda precisavam de mais. Eles precisavam mostrar apoio comunitário, mostrar que as pessoas se importavam com o que aconteceria com aquela terra." Dalva teve outra ideia. Ela organizou uma reunião comunitária. Convidou todos os vizinhos, todas as famílias da região. A reunião seria na escola rural, o único lugar grande o suficiente para comportar todos. Na noite da reunião, Dalva estava nervosa. E se ninguém aparecesse? E se as pessoas não se importassem? Mas suas preocupações eram infundadas. Quando chegaram à escola, o salão estava cheio. Havia pelo menos 50 pessoas ali.
Homens, mulheres, idosos, jovens. A comunidade inteira tinha vindo. Dalva subiu na pequena plataforma onde normalmente ficava a professora. Suas mãos tremiam, mas ela respirou fundo e começou a falar. Boa noite a todos. Obrigada por virem. Sei que muitos de vocês conhecem Josué. Ele nasceu e cresceu aqui. E alguns de vocês conhecem sua família há gerações. Esta reunião é sobre o futuro. Não apenas o futuro de Josué e desta terra, mas o futuro de todos nós. Ela explicou a situação. Falou sobre Newton e suas intenções de explorar comercialmente as nascentes. Falou sobre como isso afetaria toda a região, trazendo empresas grandes que não se importavam com as pessoas locais, que pagariam salários baixos, que poluiriam e destruiriam o ambiente. Mas há outra opção, ela continuou. Podemos criar algo nosso, algo que beneficie a todos. A cooperativa que estamos montando é apenas o começo. Com as nascentes, poderíamos expandir de forma controlada, sustentável. Poderíamos gerar renda para várias famílias, não apenas uma. Poderíamos manter o controle em nossas próprias mãos. Quando terminou de falar, houve um momento de silêncio. Então Dona Mercedes se levantou. Eu apoio Dalva e Josué, ela disse em voz alta. Vi o que a cooperativa pode fazer. Vi como trabalhar juntos nos torna mais fortes. Outra mulher se levantou, depois outra. Logo metade do salão estava de pé mostrando apoio. Mas nem todos concordavam. Seu Raimundo, o fazendeiro idoso, se levantou também. Isso é bonito em teoria, ele disse. Mas na prática, quantos de vocês realmente acham que uma cooperativa pequena pode competir com grandes empresas? Quantos acham que podemos fazer diferença? Podemos se tentarmos, Josué falou pela primeira vez. Meu avô construiu esta fazenda do nada. Meu pai a manteve contra todas as dificuldades. Não vou desistir agora. E não vou deixar que destruam o que eles construíram. Palavras bonitas, seu Raimundo disse. Mas Newton tem a lei do seu lado. Tem direito legal sobre metade da propriedade. Direito legal conseguido com desonestidade. Seu Ernesto se levantou então. Todos se viraram para olhar o homem idoso. Newton mentiu, manipulou, corrompeu, e eu posso provar. Ele contou sobre a tentativa de suborno, sobre as negociações secretas com empresas. Falou sobre como Newton tinha prometido vender os direitos de exploração antes mesmo de ter qualquer direito real sobre a propriedade. A revelação causou comoção no salão. As pessoas começaram a falar entre si, indignadas. Isso muda tudo, alguém disse. Precisamos impedir ele, outro concordou. No final da reunião, eles tinham conseguido algo precioso, uma lista de assinaturas. Mais de 40 pessoas assinaram uma petição apoiando a manutenção da integridade da propriedade e o desenvolvimento da cooperativa comunitária. Isso é ouro, Dr. Felipe disse quando viu a lista. Isso mostra que a questão vai além de uma disputa familiar. Mostra que há um interesse comunitário em jogo. A audiência estava marcada para a sexta-feira seguinte. Os dias que antecederam foram tensos. Dalva mal conseguia comer ou dormir. Josué ficava acordado até tarde, repassando os documentos, preparando-se. Na noite de quinta para sexta, Dalva não conseguiu dormir. Ela se levantou e foi sentar na soleira da porta, olhando para as estrelas. Josué a encontrou ali. Não consegue dormir? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Estou com medo, ela admitiu. E se perdermos? E se tudo o que fizemos não for suficiente? Josué pegou a mão dela. Então, pelo menos tentamos. Juntos. E isso já é mais do que eu tinha antes de você chegar na minha vida. Dalva olhou para ele. Você se arrepende de ter me trazido para isso tudo? Nunca, Josué disse com convicção. Você é a melhor coisa que me aconteceu, Dalva. Antes de você, eu estava apenas sobrevivendo, guardando segredos, carregando fardos. Você me mostrou que é possível viver de verdade, que é possível lutar pelo que acredito sem estar sozinho. Dalva sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Independente do que acontecer amanhã, ela disse, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter me casado com você, de ter vindo para cá, de ter lutado por isso. Eles ficaram ali sentados até o amanhecer lado a lado, suas mãos entrelaçadas.
Quando o sol nasceu, eles se prepararam. Dalva vestiu seu melhor vestido, o vermelho que tinha costurado para o casamento. Josué colocou a única camisa social que tinha. Eles se olharam no pequeno espelho da sala. "Estamos prontos?" ele perguntou. "Estamos", ela respondeu. O fórum ficava na cidade a 40 quilômetros dali. Eles pegaram carona com Dona Mercês, que insistiu em ir junto para dar apoio. Quando chegaram, ficaram surpresos ao ver que não estavam sozinhos. Havia pelo menos 20 pessoas da comunidade esperando do lado de fora do fórum. "Viemos apoiar vocês", Dona Mercês explicou. "Todos viemos." Dentro da sala de audiência, Newton já estava lá com seu advogado, o Dr. Almeida. Ele olhou para Josué e Dalva com um sorriso confiante. Claramente não esperava muita resistência. O juiz entrou, um homem de meia-idade com expressão cansada, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele se sentou e abriu o processo. "Bem, vamos começar. Este é um caso de disputa de herança. O Sr. Newton Pereira alega direito sobre 50% da propriedade rural conhecida como Fazenda São José, atualmente em posse de seu irmão, Josué Pereira." Dr. Almeida se levantou e começou a apresentar o caso de Newton. Ele falou do testamento registrado em cartório, que dividia a propriedade igualmente entre os dois irmãos. Falou sobre como Josué tinha monopolizado a propriedade, negando ao irmão o que era seu por direito. "Meu cliente não busca prejudicar seu irmão", Dr. Almeida argumentou. "Ele apenas quer o que lhe pertence legalmente, uma divisão justa e equitativa da herança de seu pai." Quando foi a vez de Dr. Felipe, o jovem advogado estava visivelmente nervoso, mas quando começou a falar, sua voz era firme. "Meritíssimo, este caso é mais complexo do que parece à primeira vista. Sim, existe um testamento registrado dividindo a propriedade, mas também existe um segundo testamento posterior, escrito de próprio punho pelo falecido Antônio Pereira." Ele apresentou o documento. O juiz o examinou cuidadosamente. "Este testamento particular não tem a mesma força legal que o registrado", o juiz observou. "Entendemos isso, meritíssimo, mas apresentamos este documento para demonstrar a intenção posterior do testador. Antônio Pereira mudou de ideia sobre a divisão da propriedade, e há razões válidas para isso." Dr. Felipe então começou a construir o caso. Ele falou sobre como Newton tinha se afastado da família, como tinha se envolvido em negócios questionáveis, como tinha demonstrado interesse na propriedade apenas quando descobriu seu valor potencial. "Além disso, meritíssimo", Dr. Felipe continuou, "temos evidências de que o Sr. Newton Pereira não está agindo de boa fé. Ele já tem acordos secretos com empresas para exploração comercial, antes mesmo de ter qualquer direito legal sobre a propriedade." Ele apresentou as gravações de seu Ernesto e documentos que conseguiram reunir, mostrando as negociações de Newton com as empresas de água mineral. Dr. Almeida se levantou imediatamente. "Objeção. Essas gravações foram feitas sem consentimento e não podem ser usadas como evidência." O juiz pensou por um momento. "Vou permitir as gravações, mas levarei em conta a forma como foram obtidas ao considerar seu peso probatório." "Continue, Dr. Felipe." Dr. Felipe então falou sobre a cooperativa. Ele explicou como um projeto comunitário já estava em andamento, como a divisão da propriedade prejudicaria não apenas Josué, mas várias famílias da região. "Apresentamos aqui uma petição assinada por mais de 40 membros da comunidade local, todos apoiando a manutenção da integridade da propriedade e o desenvolvimento sustentável proposto pela cooperativa." O juiz examinou a petição. Sua expressão era difícil de ler. Depois de ouvir os dois lados, o juiz anunciou que precisava de tempo para analisar todos os documentos e evidências. A decisão seria proferida em 1 semana. 1 semana. Dalva repetiu quando saíram do fórum. Mais 1 semana de espera, mas ao menos tinham feito sua parte. Tinham lutado. Tinham apresentado seu caso da melhor forma possível. Aquela semana foi a mais longa da vida de Dalva. Ela tentava se manter ocupada com a costura, com a cooperativa, mas sua mente estava sempre na audiência, repassando cada palavra dita, cada documento apresentado.
Josué estava igualmente tenso. Ele trabalhava na roça com uma intensidade quase desesperada, como se o trabalho físico pudesse acalmar sua mente. Foi na quinta-feira, 3 dias antes da decisão do juiz, que algo inesperado aconteceu. Newton apareceu novamente, mas desta vez ele estava diferente. Não tinha o sorriso confiante de antes. Parecia cansado, preocupado. Josué, ele chamou do portão. Podemos conversar? Josué estava desconfiado, mas acenou para que ele entrasse. Dalva ficou na porta, pronta para intervir se necessário. O que você quer, Newton? Quero fazer uma proposta, Newton disse. Uma que beneficie os dois. Que tipo de proposta? Newton respirou fundo. Aquelas gravações, o que você apresentou na audiência, isso pode me causar problemas. Sérios problemas. As empresas com quem estava negociando se afastaram quando souberam do processo, e há questões legais que podem surgir sobre acordos feitos sem ter direitos sobre a propriedade. E estou disposto a desistir da disputa pela fazenda. Josué arregalou os olhos. Desistir? Sim. Mas em troca quero algo. O quê? Quero dinheiro. Uma quantia justa pela minha parte da herança. Não muito. Apenas o suficiente para resolver meus problemas financeiros atuais e começar de novo em outro lugar. Josué olhou para Dalva, depois de volta para Newton. Não tenho dinheiro para te dar, você sabe disso. Mas você tem as nascentes. E tem a cooperativa, consegue levantar o dinheiro. Em parcelas, se for preciso. Só preciso de algo para mostrar aos meus credores que tenho um plano. Por que deveria confiar em você? Porque estou cansado, Josué, Newton disse, e pela primeira vez sou genuíno. Estou cansado de brigar, de mentir, de tentar ser algo que não sou. Você estava certo. Eu sempre fui ganancioso. Sempre quis mais. E isso só me trouxe problemas. Talvez seja a hora de aprender com você. De aceitar uma vida mais simples. Dalva se aproximou então. Se fizermos isso, ela disse, precisa ser oficial. Precisa renunciar por escrito a qualquer direito sobre a propriedade. E precisa ser uma quantia que possamos realmente pagar. Concordo, Newton disse. E me desculpem. Pelos problemas que causei, pelas mentiras. Eu não fui um bom irmão. Josué ficou em silêncio por um longo momento. Dalva podia ver o conflito em seus olhos. Parte dele queria acreditar em Newton. Queria a reconciliação. Mas outra parte tinha sido machucada demais para confiar facilmente. Vou pensar, Josué disse finalmente. E se decidirmos aceitar, será com condições muito claras e com testemunhas. Justo, Newton concordou. Só pense rápido. A decisão do juiz sai daqui a 3 dias. Depois que Newton foi embora, Josué e Dalva ficaram conversando até tarde. Eles pesaram os prós e contras. Aceitar a proposta significaria ter que pagar dinheiro que não tinham. Mas também significaria paz. Significaria manter a propriedade intacta. A cooperativa está começando a dar resultados, Dalva ponderou. Se conseguirmos um empréstimo pequeno do banco, com a cooperativa como garantia, poderíamos pagar Newton em parcelas. Seria apertado, mas possível. E se ele estiver mentindo? E se for só um truque para conseguir dinheiro? Por isso vamos fazer tudo oficialmente. Com advogado, com documentos registrados. Se ele tentar nos enganar, teremos proteção legal. Eles conversaram com o Dr. Felipe, que concordou em redigir um acordo formal. Conversaram com as mulheres da cooperativa, que concordaram em apoiar a decisão. Conversaram com Dona Helena, que deu sua bênção. Se há uma chance de paz entre meus filhos, ela disse, vale a pena tentar. 2 dias depois, eles se encontraram novamente com Newton, desta vez no escritório de Dr. Felipe. O acordo foi escrito. Newton renunciaria a qualquer direito sobre a fazenda São José em troca de R$20 mil, pagos em parcelas mensais de R$1.000 ao longo de 20 meses. A cooperativa seria fiadora do acordo. Era uma quantia significativa, mas não impossível. Com o trabalho da cooperativa e a eventual exploração sustentável das nascentes, eles poderiam cumprir. Newton assinou o documento. Josué assinou. Dr. Felipe autenticou tudo e enviou uma cópia ao juiz
pedindo que o processo fosse arquivado por acordo entre as partes. No dia seguinte, sexta-feira, o dia que o juiz deveria dar sua decisão, eles receberam a notificação. O processo tinha sido encerrado. O acordo havia sido aceito. A Fazenda São José permaneceria intacta, sob posse única de Josué Pereira. Dalva sentiu as pernas fraquejarem quando leu a notificação. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, tinham conseguido. Acabou, ela disse, mal acreditando nas próprias palavras. Realmente acabou. Josué a abraçou forte. Pela primeira vez em meses, ela o sentiu relaxar verdadeiramente. Mas o trabalho estava apenas começando. Eles tinham um acordo para cumprir, uma cooperativa para desenvolver, nascentes para proteger e explorar de forma sustentável. Nos meses seguintes, a vida na Fazenda São José mudou gradualmente. A cooperativa cresceu. Mais mulheres se juntaram. E logo elas estavam produzindo não apenas artesanato, mas também começaram a engarrafar água mineral artesanal das nascentes em pequena escala, com todo o cuidado ambiental necessário. Dalva, com sua habilidade em costura, ensinou várias jovens da região. Ela montou um pequeno centro de capacitação num cômodo que construíram anexo à casa. Ali, mulheres aprendiam não apenas a costurar, mas também sobre gestão de negócios, sobre trabalho em cooperativa, sobre sustentabilidade. Josué continuou trabalhando a terra, mas agora com ajuda. Alguns homens da região, vendo o sucesso da cooperativa, pediram para se juntar. Eles criaram uma divisão de agricultura sustentável, cultivando vegetais orgânicos, que eram vendidos junto com os outros produtos da cooperativa. A notícia do projeto se espalhou. Empresários de outras regiões vieram conhecer. Alguns ofereceram parcerias, sempre respeitando o modelo sustentável que Josué e Dalva tinham estabelecido. A cooperativa começou a gerar renda real, não apenas para a família de Josué e Dalva, mas para várias famílias da região. Seu Raimundo, o fazendeiro cético, até procurou Josué um dia. Estava errado, ele admitiu. Vocês provaram que é possível fazer diferente. E conseguiram algo que eu nunca consegui: unir a comunidade. A primeira parcela para Newton foi paga em dia, e a segunda, e a terceira. Newton manteve sua palavra. Ele tinha se mudado para outra cidade, onde, segundo ouviram, estava tentando reconstruir sua vida de forma mais honesta. Dona Helena começou a visitar mais frequentemente. Ela e Dalva desenvolveram um relacionamento especial. A mulher idosa ensinava receitas antigas, histórias da família, sabedoria de vida. Dalva absorvia tudo, sentindo-se parte de uma família de verdade pela primeira vez desde que perdera o pai. Foi numa tarde de sábado, quase um ano após o casamento, que Josué levou Dalva até as nascentes. Eles haviam construído um pequeno pavilhão protegendo as nascentes, mantendo tudo limpo e preservado. Lembra quando nos conhecemos? Josué perguntou. Na feira de artesanato? Lembro, Dalva sorriu. Você comprou aquele pano de prato bordado. Eu sabia desde o primeiro momento, ele disse. Sabia que você era especial. Mas nunca imaginei que seria você quem salvaria tudo isso. Nós salvamos, Dalva corrigiu. Juntos. Juntos, ele concordou. Ele então tirou algo do bolso. Era uma caixinha pequena. Eu sei que já somos casados, ele disse, abrindo a caixinha para revelar um anel simples de prata. Mas nosso casamento foi apressado, simples. Eu queria te dar algo que mostrasse o quanto você significa para mim. Dalva sentiu lágrimas nos olhos enquanto ele colocava o anel em seu dedo. Não é muito, ele disse. Não é ouro ou pedras preciosas, mas é honesto. Como tudo entre nós. É perfeito, Dalva disse, admirando o anel simples que brilhava à luz do sol. Absolutamente perfeito. Naquela noite, houve uma festa na comunidade. Todos se reuniram para celebrar um ano de cooperativa, um ano de trabalho conjunto. Havia comida, música, risos. Crianças corriam entre os adultos. Mulheres conversavam animadamente. Homens compartilhavam histórias. Dona Mercê se aproximou de Dalva. Sabe, querida, ela disse, quando você chegou aqui,
Éramos apenas um grupo de mulheres fazendo o que podíamos para sobreviver. Você nos mostrou que podemos prosperar, que juntas somos mais fortes. Vocês já tinham essa força, Dalva respondeu. Eu só ajudei a organizar. Não, você fez mais do que isso. Você trouxe esperança e visão e coragem para sonhar com algo maior. Mais tarde, quando a festa estava terminando e as pessoas começavam a ir embora, Dalva ficou sentada na soleira da porta de sua casa, exatamente como tinha feito tantas vezes. Mas agora era diferente. Agora, ela não estava olhando para um futuro incerto. Estava olhando para um futuro que ela e Josué tinham construído com suas próprias mãos. Josué se sentou ao lado dela. No que está pensando? Estou pensando em como a vida é estranha, ela disse. Há um ano, eu era uma costureira solitária, vivendo numa casa pequena, sem muita esperança. Achava que minha vida seria sempre assim. E então, você apareceu. E mudou tudo, ele completou. Não, nós mudamos tudo, juntos. Ela olhou para as estrelas brilhando no céu escuro do sertão. Você se lembra do que aquele homem ofereceu pelas galinhas? R$ 500? Lembro. Por quê? Porque agora temos algo que vale muito mais do que R$ 500. Muito mais do que toda a água mineral que poderíamos vender. Temos comunidade, temos propósito, temos uma vida que faz sentido. Josué segurou a mão dela. Meu pai sempre dizia que o maior tesouro não estava enterrado na terra, mas no que fazemos com ela. Eu não entendia antes. Achava que ele estava falando sobre não ser ganancioso, sobre viver simples. Mas agora eu entendo. O tesouro não está no que temos, mas no que construímos, no que compartilhamos e no que protegemos, Dalva acrescentou, para nós e para as próximas gerações. Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite no sertão. Ao longe, podiam ouvir o cacarejo suave das galinhas se acomodando para dormir. O vento sussurrava entre as árvores, e em algum lugar, as nascentes continuavam brotando, puras e constantes. A vida não tinha ficado fácil. Eles ainda tinham parcelas para pagar a Newton. Ainda tinham que trabalhar duro todos os dias. Ainda enfrentavam as dificuldades da vida no sertão. Mas agora, enfrentavam juntos, e com o apoio de uma comunidade que acreditava no mesmo sonho. Dalva pensou no dia que tinha visto Josué cavando aquele buraco atrás do galinheiro. Como tinha ficado confusa, desconfiada, assustada com os segredos que ele parecia guardar. E como tudo aquilo tinha levado a essa jornada incrível. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Se você tivesse me contado tudo desde o começo, sobre as nascentes, sobre Newton, sobre tudo, talvez eu tivesse fugido. Talvez achasse que era complicado demais, perigoso demais. E por que não fugiu quando descobriu? Porque já tinha me apaixonado, Dalva admitiu. Não apenas por você, mas por este lugar, por esta vida, por esta possibilidade de construir algo real e significativo. Josué sorriu. Meu avô tinha uma frase que sempre repetia. A melhor decisão que um homem pode tomar é escolher a parceira certa, porque com a pessoa certa ao lado, até o deserto floresce. E floresceu. Dalva olhou ao redor para a fazenda que agora parecia mais viva, mais cheia de promessa do que quando chegara. Estamos fazendo isso acontecer. Os meses continuaram passando. A cooperativa seguiu crescendo. Um ano depois do acordo com Newton, eles fizeram uma pequena cerimônia quando pagaram a última parcela. Newton veio para a ocasião, e pela primeira vez em anos, os dois irmãos se abraçaram de verdade. Obrigado, Newton disse, por me dar uma chance de recomeçar, por não desistir de mim mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Somos irmãos, Josué respondeu. Sempre seremos. Newton tinha trazido uma convidada, uma mulher simples, trabalhadora, que ele conhecera em sua nova cidade. Ela trabalhava numa padaria e, segundo ele, estava o ensinando o valor do trabalho honesto. Vocês foram um exemplo para mim, ele admitiu para Josué e Dalva. Mostraram que é possível viver com dignidade, com propósito. Estou tentando fazer o mesmo agora.
Com a dívida quitada, a cooperativa pôde investir mais em expandir suas operações. Eles construíram um pequeno galpão para engarrafamento da água mineral. Compraram equipamentos básicos, mas eficientes. Criaram uma marca, Água Pura do Vale, com um logotipo desenhado por uma artista local. O produto foi um sucesso em mercados locais. Não eram milhões em vendas, mas era uma renda constante, justa, que beneficiava várias famílias. E, mais importante, era sustentável. Eles monitoravam cuidadosamente o fluxo das nascentes, nunca extraindo mais do que a natureza podia repor. Josué implementou técnicas de agricultura que seu avô lhe ensinara, combinadas com conhecimentos novos que aprendeu com agrônomos que a cooperativa conseguiu consultar. A terra, que antes produzia pouco, começou a dar frutos melhores. O solo, que era seco e difícil, foi sendo recuperado com técnicas de conservação. Dalva expandiu o centro de capacitação. Agora não ensinava apenas costura, mas também artesanato em geral, práticas sustentáveis, educação financeira. Mulheres vinham de vilarejos vizinhos para aprender, e cada uma que aprendia voltava para sua comunidade e ensinava outras. O projeto chamou a atenção de uma universidade federal que enviou pesquisadores para estudar o modelo. Eles escreveram artigos, apresentaram em conferências. A Cooperativa de Artesanato e Desenvolvimento Sustentável do Vale Seco começou a ser citada como exemplo de economia solidária e desenvolvimento comunitário. Mas para Dalva e Josué, o maior sucesso não era o reconhecimento externo. Era ver as famílias da região prosperando. Era ver crianças tendo mais oportunidades. Era ver a esperança voltando aos olhos das pessoas. Dona Helena, agora com 70 anos, passou a morar com eles. Ela ajudava no centro de capacitação, ensinando as receitas tradicionais e sabedoria que acumulara ao longo da vida. Tornou-se uma figura querida na comunidade, uma espécie de matriarca que todos respeitavam e procuravam para conselhos. Foi ela quem disse, numa tarde enquanto ajudava Dalva a preparar o jantar: "Sabe, minha filha, quando Josué me disse que ia se casar com você, fiquei preocupada. Não porque duvidasse dele, mas porque sabia o peso que ele carregava. Achei injusto trazer alguém para isso, sem que ela soubesse de tudo. Mas agora vejo que estava errada. Você não foi trazida para carregar o peso. Você veio para dividir, para transformar, para mostrar novos caminhos." "A senhora me ensinou muito", Dalva disse. "Sobre esta família, sobre esta terra, sobre permanecer firme, mesmo quando tudo parece difícil. Nós ensinamos uma à outra." Dona Helena sorriu. "É assim que deveria ser. As gerações se apoiando, se ensinando." Naquela noite, durante o jantar, Dalva fez um anúncio. "Tenho uma notícia", ela disse, olhando para Josué com um sorriso misterioso. "Que notícia?" ele perguntou curioso. "Vamos precisar fazer um quarto a mais nesta casa." Josué levou um momento para entender. Quando entendeu, seu rosto iluminou. "Você está..." "Estou", Dalva confirmou, as mãos sobre o ventre que ainda não mostrava sinal algum. "Vamos ter um bebê." Dona Helena levou as mãos ao rosto, lágrimas de alegria escorrendo. "Um neto? Vou ter um neto." A notícia se espalhou pela comunidade como fogo em palha seca. Todos ficaram felizes. As mulheres da cooperativa começaram imediatamente a fazer roupinhas, mantas, brinquedos. Os homens se ofereceram para ajudar Josué a construir o quarto adicional. "Vai ser uma menina", Dona Mercedes previu. "Tenho certeza, e vai ter o espírito forte da mãe." "Ou um menino com o coração generoso do pai", outra mulher sugeriu. "Não importa", Dalva disse tocando a barriga. "Desde que seja saudável e cresça sabendo o valor do trabalho honesto, da comunidade, da terra que nos sustenta." Os meses de gravidez passaram tranquilos. Dalva continuou trabalhando, mas com mais cuidado. As mulheres da cooperativa a cercaram de atenção e cuidados. Josué se tornou ainda mais protetor, sempre verificando se ela estava bem, se não estava fazendo esforço demais. Foi numa manhã de abril que o bebê decidiu chegar. Dalva sentiu as primeiras contrações enquanto estava ensinando um grupo de jovens a fazer bordados. Ela manteve a calma, terminou a aula
e só então avisou Josué. Acho que está na hora, ela disse calmamente. Josué entrou em pânico total. Na hora? Agora? O que fazemos? Onde está a bolsa? Precisamos... Josué. Dalva segurou as mãos dele. Respire. Temos tempo. As contrações ainda estão espaçadas. Vamos para o hospital com calma. O nascimento foi longo, mas sem complicações. 18 horas depois, Dalva segurava nos braços uma menina. Uma menina linda, saudável, com um cacho de cabelos escuros e olhos que prometiam ser tão expressivos quanto os da mãe. Como vamos chamá-la? Josué perguntou, tocando com cuidado o rostinho minúsculo da filha. Esperança, Dalva disse. Vamos chamá-la de Esperança, porque foi isso que essa terra trouxe para mim. Esperança. Esperança cresceu cercada de amor e comunidade. Sua primeira cama foi feita com madeira da própria fazenda. Suas primeiras roupas foram costuradas por Dalva. Seus primeiros brinquedos foram feitos pelas mulheres da cooperativa. Quando tinha 3 anos, Esperança já corria pelo terreiro da fazenda, perseguindo galinhas, rindo alto, enchendo o lugar com uma alegria que aquelas paredes nunca tinham conhecido. Dona Helena, agora com cabelos completamente brancos, passava horas contando histórias para a neta. Histórias sobre o avô que ela nunca conheceu, sobre a família, sobre a terra. A cooperativa continuou prosperando. Eles conseguiram contratos com mercados orgânicos em cidades maiores. A água mineral, água pura do vale, começou a aparecer em prateleiras cada vez mais distantes. Mas nunca perderam o foco. Sustentabilidade, comunidade, justiça. Josué se tornou uma referência em agricultura sustentável na região. Ele dava palestras, ensinava outros fazendeiros, compartilhava conhecimento. A terra que herdara do pai, que antes produzia pouco, agora era produtiva e saudável. Dalva expandiu ainda mais o centro de capacitação. Agora ofereciam cursos não apenas de costura e artesanato, mas também de gestão de negócios, tecnologia básica, educação ambiental. Jovens da região que antes tinham que migrar para as cidades em busca de oportunidades agora podiam ficar, construir suas vidas ali mesmo. Foi num aniversário de 5 anos de Esperança que houve uma grande festa na fazenda. A comunidade inteira veio celebrar. Havia música, comida, alegria. E foi nessa festa que Josué decidiu fazer algo especial. Ele pediu silêncio e chamou Dalva e a pequena Esperança para o centro do terreiro. Há 5 anos, ele começou, esta criança nasceu, e com ela nasceu também uma nova era para esta fazenda, para esta comunidade. Mas essa nova era começou muito antes, no dia em que conheci Dalva, no dia em que ela aceitou se casar comigo sem saber o que estava por vir, no dia em que ela escolheu ficar e lutar, mesmo quando descobriu todos os segredos e problemas que eu carregava. Ele olhou para Dalva com tanto amor que ela sentiu o coração apertar. Dalva me ensinou que proteger algo não significa esconder. Significa compartilhar, cuidar junto, construir junto. Meu pai e meu avô protegeram esta terra, escondendo seus segredos. Dalva protegeu esta terra, revelando seu potencial, e fazendo isso de uma forma que beneficia a todos. Ele então se virou para a multidão. Hoje quero anunciar algo. Dalva e eu decidimos doar 5 hectares desta fazenda para a cooperativa. Este terreno será usado para construir um centro comunitário maior, com salas para cursos, um espaço para reuniões, uma cozinha industrial para processar produtos. Será oficialmente da comunidade, gerido pela comunidade, para a comunidade. Houve um momento de silêncio atônito. Então, aplausos. Aplausos que se transformaram em gritos de alegria, em abraços, em lágrimas. Vocês têm certeza disso? Dona Mercedes perguntou emocionada. É muito... Temos certeza, Dalva disse. Esta terra sempre foi sobre mais do que apenas nós. É sobre todas as famílias que dependem dela, que trabalham nela, que a amam. É justo que uma parte dela seja oficialmente de todos. Aquela decisão consolidou algo que já vinha crescendo. A Fazenda São José não era mais apenas a propriedade da família Pereira. Era o coração de uma comunidade, um símbolo de que era possível fazer diferente, construir junto,
prosperar sem explorar. Os anos continuaram passando. Esperança cresceu numa menina inteligente e curiosa. Aos 8 anos, ela já ajudava no centro de capacitação, ensinando crianças menores a fazer artesanato simples. Aos 10, estava aprendendo sobre as nascentes, sobre gestão da água, sobre sustentabilidade. Ela tem talento para negócios, Josué comentou um dia, observando a filha explicar para um grupo de visitantes como funcionava a cooperativa. Tem o melhor de nós dois, Dalva disse. Sua praticidade e minha criatividade. E a teimosia de ambos, Dona Helena acrescentou com um sorriso. A família de Newton também prosperava. Ele e sua esposa agora tinham 2 filhos e mantinham contato regular. Nas festas de fim de ano, as 2 famílias se reuniam. Os primos brincavam juntos, felizes, alheios às brigas que quase destruíram tudo anos atrás. Quem diria? Newton disse uma vez, observando as crianças. Tudo que eu queria era dinheiro, fortuna. E no final você conseguiu algo muito mais valioso. Conseguimos juntos, Josué corrigiu. Você também. Construiu uma vida honesta, uma família. Isso vale mais do que qualquer fortuna. Quando Esperança completou 12 anos, a cooperativa já tinha 120 membros. O centro comunitário estava construído e em pleno funcionamento. A água mineral, água pura do vale, era vendida em 3 estados. O artesanato produzido pela cooperativa tinha ganhado prêmios de design sustentável. Mas o mais importante, a comunidade estava forte, unida, próspera. Não havia riqueza excessiva, mas havia dignidade. Não havia luxo, mas havia segurança. Não havia ostentação, mas havia alegria genuína. Dalva, agora aos 50 anos, olhava para trás e via o caminho percorrido com satisfação. Ela tinha chegado àquela fazenda como uma costureira humilde, uma mulher que achava que sua vida seria sempre de sobrevivência e solidão, e tinha se tornado líder comunitária, empreendedora, mãe, esposa. Josué, aos 54, tinha transformado a promessa que fizera ao pai em algo ainda maior. Ele não apenas protegia a terra, ele a fazia florescer de forma que beneficiava gerações. Dona Helena, aos 82 anos, ainda era ativa e presente. Ela costumava dizer que viver para ver o que seus filhos e neta tinham construído era o maior presente que poderia receber. Foi numa noite de lua cheia, sentados na mesma soleira de porta onde tinham conversado tantas vezes ao longo dos anos, que Dalva e Josué refletiram sobre tudo. Você se lembra do título que as pessoas às vezes usam para nossa história? Dalva perguntou. A costureira humilde se casou com um fazendeiro pobre, sem saber que ele escondia uma fortuna. Lembro. Josué sorriu. É engraçado, não é? Porque tecnicamente é verdade. Eu escondia uma fortuna. Mas não era a fortuna que eles imaginam, Dalva disse. Não era a água mineral, não eram as nascentes. A verdadeira fortuna era o potencial desta terra e, mais importante, o potencial das pessoas. A capacidade de construir algo significativo quando trabalhamos juntos. Você entendeu isso antes de mim, Josué admitiu. Eu estava tão focado em proteger que esqueci que proteção sem propósito é apenas isolamento. Você trouxe o propósito. Nós trouxemos, Dalva o corrigiu como sempre fazia. Juntos. A pequena Esperança saiu de casa naquele momento, já em idade de ficar acordada até mais tarde. Ela se sentou entre os pais. Sobre o que estão conversando? Ela perguntou. Sobre como chegamos até aqui, Dalva disse, passando o braço ao redor da filha. Sobre todas as escolhas que fizemos, os desafios que enfrentamos. E vocês fariam tudo de novo? Esperança perguntou com a curiosidade característica. Dalva e Josué trocaram um olhar. Pensaram nos momentos difíceis, a desconfiança inicial, as brigas com Newton, o estresse da audiência, as noites sem dormir se preocupando com dinheiro, com a cooperativa, com tudo. Mas também pensaram nos momentos bons, a comunidade se unindo, cada pequena vitória, o nascimento de esperança, a paz conquistada com trabalho e dedicação. Sim, eles responderam juntos. Faríamos tudo de novo. Mas por quê?
Esperança insistiu. Vocês sofreram tanto. Não seria mais fácil se papai tivesse simplesmente vendido tudo desde o começo? Seria mais fácil, Josué admitiu. Mas não seria certo. Não seria honesto com a promessa que fiz ao meu pai. E não seria justo com todas as pessoas que agora dependem desta terra. Além disso, Dalva acrescentou, facilidade e felicidade não são a mesma coisa. O que construímos aqui, construímos com suor, com lágrimas, com amor, e isso tem um valor que dinheiro nenhum pode comprar. Esperança pensou sobre aquelas palavras. Ela era jovem ainda, mas estava aprendendo os valores que seus pais viviam, não apenas pregavam. Quando eu crescer, ela disse finalmente, quero ajudar a fazer a cooperativa crescer ainda mais. Quero que mais comunidades tenham o que temos aqui. Dalva sentiu orgulho inundar seu peito. Sua filha não sonhava com riqueza fácil ou vida de luxo. Sonhava com impacto, com significado, com fazer diferença. E vai conseguir, ela disse, beijando o topo da cabeça de Esperança. Porque tem dentro de você tudo o que precisa. Determinação, compaixão e a sabedoria de saber que prosperidade verdadeira é compartilhada. Naquela noite, sob as estrelas do sertão, a família Pereira não sabia que sua história já estava se tornando lendária na região. Outras comunidades começavam a visitá-los, a aprender com eles, a replicar o modelo. O que tinha começado como uma luta para proteger uma pequena fazenda estava se tornando um movimento de transformação social. Mas para Dalva, Josué, Dona Helena e Esperança, o mais importante não era o reconhecimento externo. Era o conhecimento interno de que estavam vivendo de acordo com seus valores. Que tinham transformado segredos em transparência, medo em coragem, escassez em abundância compartilhada. A costureira humilde tinha se casado com um fazendeiro pobre, sem saber que ele escondia uma fortuna. Mas a verdadeira história não era sobre a fortuna escondida. Era sobre a fortuna criada. Uma comunidade forte, uma família unida, um futuro sustentável e a prova viva de que, quando pessoas de boa vontade se unem, podem transformar até o deserto mais árido em jardim florescente. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou desta jornada de Dalva e Josué? Conte nos comentários de onde você nos acompanha e se já viveu algo parecido, onde teve que lutar por aquilo que acreditava. Você acha que eles tomaram as decisões certas? Adoraríamos ler sua opinião sincera. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, muito importante, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que preparamos para você.